Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, hoje é dia 22 de agosto de 2025. Esse é o nosso Acorda Sucupira de sexta-feira. Sexta-feira que promete continuar, pelo menos até a metade do dia de hoje, mais ou menos como foi a quinta-feira, né? Todo mundo que nem cachorro no barco, sabe? Aquela coisa, ninguém se mexe, ninguém tem coragem de fazer coisa nenhuma, todo mundo esperando aí o que vai acontecer no dia de hoje, né? São tanto lá fora quanto aqui dentro, né? Ontem, no cenário nacional aqui até teve o andamento lá na Câmara dos Deputados da votação de urgência daquele projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, e o governo espera votar isso na semana que vem, antes do dia 2 de setembro, que é quando começa o julgamento do Bolsonaro. E essa história do Bolsonaro que tem mantido também muita gente em compasso de espera, né? Não só ela, mas também a Lei Magnitsky. E além disso, o fato de o Bolsonaro ter sido alvo de um novo indiciamento no STF também deixou o pessoal preocupado para saber se hoje o Trump anuncia alguma medida contra o Brasil em função disso, né? Tem uma fala do Trump marcada para meio-dia, não acho que é sobre isso, mas sempre pode acontecer alguma coisa. Além disso, no cenário internacional, a gente tem também a fala do Jackson Hole, não, do presidente do Fed, Jerome Powell, no Jackson Hole, no simpósio do Jackson Hole do Fed, e que deve ficar, o pessoal está esperando para saber exatamente o que ele vai falar, mas assim, algumas falas que aconteceram ontem, já no simpósio, já deixaram, no simpósio ou fora dele, mas de membros do Fed já deixaram as coisas meio divididas, né? Alguns membros do Fed dizendo que não, a gente deve cortar logo porque a inflação está muito baixa, a inflação não, o mercado de trabalho desaqueceu demais, e do outro lado algumas pessoas dizendo não, a gente não pode cortar porque a inflação começa a dar sinais de que as tarifas vão fazer com que ela acelere, então a gente deve manter os juros onde está. Fato é que lá na Bolsa de Chicago aquelas apostas estão passando de quase 100%, 90 e tantos por cento alguns dias atrás, para 70% agora. Então a gente tem esse novo momento. E por isso, essa parada, né? Todo mundo meio parado. O S&P 500 e a Nasdaq. O S&P 500 registrou aí o quinto dia seguido, se não me falha a memória, de queda. E a Nasdaq também caiu ontem, 0,46. O Ibovespa caiu 0,12, né? Mas aqui é praticamente de lado. Porque aqui, além de toda essa história, além do internacional, a gente tem os nossos próprios problemas, né? Ontem saiu uma notícia que pode até ser, como é que a gente fala, um pouco mais alvissareira, né, para o mercado, principalmente aí para as instituições financeiras, de que a troca do cartão do Alexandre de Moraes, que era de bandeira Visa, por um cartão Elo, foi feita pelo Banco do Brasil. E isso, obviamente, não que seja uma surpresa, né, até pelo cartão Elo, né, mas é um bom indício de que os bancos vão fazer o que eles têm que fazer para evitar problemas maiores aí em função da lei Magnitsky, apesar da fala ou da decisão aí recente do Flávio Dino. Além disso, tem uma expectativa em Brasília se haverá uma prisão do ex-presidente Bolsonaro aí nas próximas horas, nos próximos dias, em função desse indiciamento novo e dessa, para o STF, comprovado plano de tentativa de fuga, né? Naquele pedido de asilo, uma carta que foi encontrada com o Bolsonaro, um pedido de asilo, ou no celular do Bolsonaro, um pedido de asilo político para o presidente da Argentina, Javier Milei, né? Isso também deixa o pessoal aqui um pouco tenso sobre o que pode acontecer
nas próximas horas, né? Então, no fim das contas, a gente está terminando essa semana em ritmo de suspense. Não espero que nada disso vá mudar na sexta-feira, com exceção da fala do Jerome Powell, que deve manter o suspense também sobre os juros, mas pelo menos é uma fala que passa de esperada a concreta, né? Mas o restante, né, novas decisões e tudo mais, deve ficar mesmo para segunda-feira. Em assim sendo, é possível que a gente registre, que a gente veja uma aversão a risco nessa sexta-feira, né, para não passar o fim de semana comprado sem saber, despreparado ou desprotegido, né, do que pode acontecer aí na segunda-feira ou até no fim de semana, né? Lembrando que no caso de alguma retaliação do Donald Trump, né, do presidente dos Estados Unidos contra o Brasil em função dessa história do Bolsonaro, ele pode fazer isso na própria sexta-feira, né? Então, no próprio fim de semana, não na sexta-feira hoje. Fora isso, agenda sem nada demais, e todo mundo, como eu disse, esperando para ver o que acontece nesse fim de semana. Então, como diria o grande filósofo contemporâneo Jorge Benjor, prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém, né? E vamos esperar para ver o que acontece. Eu imagino que a gente só vai ter grandes desdobramentos ou uma visão mais clara do que está acontecendo na semana que vem. Beleza? Para não atrapalhar muito o dia de vocês nessa sexta-feira, só quero deixar aqui por último que o Conselho de Administração da Petrobras então escolheu o Bruno Moretti como novo presidente do colegiado, né, do Conselho de Administração. Ele vai ficar no lugar do Pietro Mendes, que vai ocupar uma diretoria na ANP. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos, bom fim de semana, não se preocupem, né? Divirtam-se porque semana que vem começa tudo outra vez. Então, avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!